como é que eu sei que quem tá perto... Porque como é que ele vai perceber que as pessoas que estão perto não estão gostando, e como é que eu confio na avaliação das pessoas que estão perto? Porque Então, elas também se elas estiverem tipo, puxando teu saco, eles vão dizer que isso é legal. Mas ninguém consegue ser puxar saco o tempo inteiro. Sabe? Uma hora essa máscara cai, uma hora essa ilusão ela desmonta. Né? Então eu acredito que tem... hoje eu tenho poucas pessoas no meu entorno. Né? Não tem tanta gente assim, tem uma multidão. Né? Tem as minhas ovelhas, tem alguns amigos mais próximos, mas são poucos. Né? Porque o ser humano tem essa tendência mesmo, né? de ser ambicioso, ganancioso. Então, acho que o melhor medidor é as pessoas que permanecem do seu lado. Se elas permanecem, elas gostam de você, elas te amam, elas sentem em você algo bom, porque senão elas não ficariam com você. Quando Jesus andou com os apóstolos, ele dizia que ele era o Cristo. Né? Ok, embora ele tenha feito sinais, tudo, a convivência com aqueles caras foi muito mais forte, a ponto de que, depois que Jesus morreu, eles continuaram unidos. Né? E uma coisa maior ainda, uma das evidências até mesmo da ressurreição. Né? Os fariseus tinham receio que os discípulos de Jesus roubassem o corpo, porque Jesus tinha dito que ia ressuscitar no terceiro dia. Então eles pedem uma força para Pilatos. Ó, Pilatos, os discípulos vão lá pegar o corpo de Jesus. Põe uma guarda lá. Pilatos dá uma guarda romana, pelo menos um pelotãozinho, 21 homens, no mínimo. E o soldado romano, ele era imbatível, o melhor exército da terra. E eles não iam abandonar o posto. O que aconteceu? Que Jesus sumiu e os soldados escafederam. Né? Historicamente, isso não bate, não concatena. E depois os discípulos continuaram falando de Jesus, mesmo quando estavam sendo perseguidos pelo Império. Quer dizer, falar que você é seguidor de Jesus, o cara foi morto na pena capital máxima romana, é um criminoso. Você não pode ser seguidor de um criminoso, então o Império ia atrás de você. E isso aconteceu e eles continuaram perseguidos, presos, açoitados, apedrejados e continuaram seguindo Jesus. Você pegar a história, os cristãos da igreja primitiva, quando começou as perseguições com Nero, eles eram queimados vivos no Coliseu. Cruzes assim, pregavam eles e queimavam eles vivos. Jogavam eles as feras, os animais, né? Deixavam os animais com fome, um tigre, leão, essas coisas. Eles entravam, a história diz isso. Flávio Joséfo, Eusébio, Plínio Velho falam sobre esse período. Os cristãos se ajoelhavam no centro da arena e cantavam louvores. E os animais estraçalhavam eles. Quer dizer, que força é essa que permitiu com que eles ficassem unidos? Da onde veio essa força? Né? Da onde veio esse desdobramento? Então, quer dizer, a convivência de Jesus com os discípulos foi tão forte, convivência, 3 anos e meio, que mesmo na ausência dele, ele se fez presente. Né? E aquelas pessoas tiveram uma união muito grande porque conviveram, conheceram o autor da vida. E transmitiram esse amor da mesma maneira. Imagina se um apóstolo do início da igreja primitiva fosse um cara arrogante, metido, sei lá, altivo, quisesse ter um iate, né? Precisamos entrar na campanha profética para ter um iate. Né? Então, não, eles pregavam e viviam o amor. Quando você consegue viver aquilo que é compatível com o seu discurso, viver o que você prega, é uma capacitação que Deus te dá. Aí as pessoas começam a observar, poxa, tem algo diferente aqui. Eu conheço missionários na Itália, né? Uma vez eu tive o privilégio de ir até lá, conhecer uma missão, eles queriam que eu ficasse lá 5 anos, mas acabei declinando, já tinha minhas ovelhinhas aqui, não quis largar eles. Mas eles começaram muito bem. Foi um grupo de missionários para a Itália, predominância católica, e a igreja que mandou, largou os caras lá. Tipo, largou na mão, né? Não mandou mais provisão, dinheiro, nada. Continuaram recolhendo ofertas na igreja para eles, mas só que não mandava mais. Ficaram, tipo, missionário fantasma na igreja. Aí o que eles fizeram? Começaram a arrumar emprego. Não tinha o que fazer, trabalhar na cantina, na pizzaria. E o dono, o proprietário, o dono do negócio, percebia, poxa, esse cara aqui, esse brasileiro, quando ele vê um outro funcionário triste, ele se condói, ele vai lá e chora junto. Ele abraça, ele acolhe. Quando um funcionário é promovido, ele fica feliz, ele não tem inveja. Quando eu peço para ele trabalhar mais, ele trabalha, ele não questiona, né? Ele não vem brigar comigo. Então, esse cara tem alguma coisa diferente. E as pessoas começaram a notar, pô, vocês têm alguma coisa diferente. E eles, discretamente, a gente tem um grupo de oração. É neutro, não tem placa, não tem bandeira. E começaram a se reunir. Hoje é uma igreja que tem mais italiano do que brasileiro, mas eles conquistaram pelo amor. Né? Então, acho que essa é a grande pegada, né, do evangelho. Foi o que Jesus nos ensinou. Você procurar viver e pregar o amor. Né? Mas funciona.